Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui. A gente já tá avançando pra caramba, esse é o número 35. Caramba, é o número 35 já. Eu sou o Alexandre e vou conduzir essa conversa. Hoje tá meio friozinho, então a gente tá com um cafezinho aqui e tal. Estamos vendo uma ventania lá fora, né? E hoje eu tô aqui com a Janaína, que a gente vai conversar um pouco sobre dia a dia, as coisas desse mundo louco de arquitetura, de construção e assim por diante, né? Isso aí. Janaína, prazer ter você aqui. Prazer é meu, fico bem feliz pelo convite. Ainda assim, meio engessada, daqui a pouco eu me solto. Daqui a pouco se libera. Vim assim na loucuragem. Né? Vamos indo. E conta um pouco sobre você. Você é arquiteta. Arquiteta e urbanista, né? É o nosso título. Ah, tem urbanismo também, né? Que não dá pra esquecer. E isso é até engraçado, assim, já que você tocou nisso. Na realidade, eu resolvi fazer arquitetura por causa do urbanismo, mas eu nunca trabalhei com urbanismo. Sério? Eu já trabalhava, né? Fazia estágio com a minha cunhada, que é arquiteta também. Mas eu sempre fui, assim, da natureza, da montanha. E daí eu não queria fazer arquitetura na época do cursinho. Eu sem fazer oceanografia, engenharia florestal. E daí eu tive que fazer estágio obrigatório e daí fiz no IPUC. Que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba. E daí me encantei pelo lugar, pela vibe do lugar. E daí era bem época de cursinho, daí eu resolvi fazer arquitetura. E eu já vivia arquitetura, assim, no escritório. Mas resolvi por causa do IPUC. Mas estágio obrigatório, você fez estágio obrigatório? Você fazia curso técnico? Eu fiz Cefet. Ah, desenho industrial? Edificações. E daí eu trabalhava com a minha cunhada já. Só que ela na época não era homologada, não podia ser lá. Eu fiz 8 anos de estágio. Mas daí tinha que ser daí eu achei no IPUC. Tinha e foi que por causa ser do IPUC que eu resolvi fazer arquitetura. Pelo urbanismo. Pelo urbanismo, porque eu nunca trabalhei com É que o urbanismo é um negócio bem amplo, né? E é mais assim... O mercado já não é muito fácil, né? Mas o urbanismo é mais nichado. Eu acho extremamente complexo o urbanismo. Porque sempre quando falam de urbanismo eu penso, tipo, Brasília, sei lá. Mas, assim, era a atmosfera do lugar. Porque o IPUC mesmo, o espaço físico é muito bacana, assim, né? E daí me encantei por aquilo. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas o IPUC sempre fez aquelas, tipo, pesquisa de mercado e tal, essas coisas assim, de zoneamento e tal. Acho que sim, mas é que, assim, o meu setor era meio aleatório. Foi só estagiário, assim, e daí eu fazia levantamento daquelas... Você lembra que chamava SEI, Centro de Educação Integral? Tem vários bairros, tem assim. Um monte, né? Então a gente tinha que fazer o levantamento e atualizar a implantação. Agora começa a parte pré-histórica da minha profissão. Porque daí quando eu... Então, daí hoje é tudo computador, 3D. Daí quando eu entrei lá, o meu primeiro dia no IPUC, a gente desenhava no vegetal ainda. No vegetal? E daí era uma implantação, eu tinha que fazer a composição, era um desenho, tipo, eu tive que desenhar um muro lá, porque era a implantação dessa escola, e daí era uma composição com curva francesa. Caramba, no nanquim. Não sei nem o que é isso. Então, tinha que fazer o desenho no nanquim com a curva francesa. O que é curva francesa? Curva francesa é um instrumento de desenho, né? Assim, quando a gente ainda desenhava na mão, que eu ainda desenho na mão. Então, é uma composição de curvas, assim, tipo, né, pra você conseguir fazer. Que tem, tipo... não é o círculo. São padrões já. E daí, como não era um círculo perfeito, era uma curva, assim, então você faz a composição de curva com aquela curva francesa. Caramba, que legal. Dia. Só que assim, no nanquim, no vegetal. Então, quando você errava, assim, tinha que apagar, no vegetal você tinha que raspar com gilete. Caramba, com gilete. Daí passava benzina. E depois, como eram implantações antigas nesse estágio, a gente ia para uma mesa de luz, daí fazia um enxerto, assim, recortava com estilete o pedaço do vegetal antigo e daí colocava a parte super artesanal, assim mesmo. Caramba! Nossa, mas deve ter sido uma experiência fantástica, né? É que na época era... Assim, é que esse desenho era de praxe em todos os lugares que você trabalhava, porque era o que a gente tinha, né? Depois que começou o AutoCAD e tudo. Então, eu já tinha uma experiência, porque eu já trabalhava, mas no primeiro dia, assim, acertar a curva no nanquim foi meio... Primeiros dias são sempre ruins, né? Mas depois foi super bacana, foi uma experiência bem bacana. O espaço é legal, né, viver, assim, urbanismo. E você já caiu lá fazendo desenho, assim? Já caí. Mas você já tinha experiência... Já, porque mas o você Cefet aprendeu... é técnico, né? No Cefet você já aprendeu, assim? A gente tinha desenho técnico.
caligrafia técnica, tipo, e eu já trabalhava fazia um tempo, né? Então, não caí de gaiato, assim, onde mas você no primeiro trabalha? dia foi assustador lá. Onde você trabalhava, você fazia isso também? Fazia ou não? também. É? Então, minha cunhada é um pouco mais velha que eu, daí ela já era formada quando ela começou a namorar meu irmão. Daí, quando eu tinha 17 anos, eu entrei no... Então, assim, na minha vida eu nunca saí da arquitetura. Ah, desde o começo você estava lidando com Meu isso. primeiro trabalho foi com a minha cunhada, com 17 anos, e até hoje, eu tenho 48, eu nunca saí da arquitetura. Nunca saiu da arquitetura. Pra falar que eu nunca saí da arquitetura, eu trabalhei 3 meses em Bombinhas, numa loja, no verão. Ah, é? Aí, ó. Com a minha irmã. Já teve uma experiência. Pelo jeito, você não gostou muito. Não, é que assim, a minha irmã morava... A minha irmã faleceu ano passado, né? E ela morou sempre em Porto Melo, lá em Santa Catarina. E daí ela trabalhava lá, daí um verão eu fiquei por lá e trabalhei junto com ela. Mas foi minha única experiência fora a arquitetura. Sempre na arquitetura. E daí, nesse primeiro estágio que você fez, que você falou que durou um tempão, você começou a estagiar antes de entrar no... Antes de fazer arquitetura. Já em técnico. No ensino médio você já... Então, e era arquitetura mesmo, assim, era um escritório... Ah, entendi. A minha cunhada atua até hoje, assim. É Denise Pereira Basso, com quem eu aprendi praticamente tudo, né? E daí era interiores, arquitetônico, fazia tudo, mas era tudo na mão. Daí eu era super caprichosa, né? Não tinha ideia dos prazos, não é que nem hoje que a gente tem essa loucuragem que tem que entregar. Então eu desenhava, assim, ela que desenhava as perspectivas, daí eu passava limpas. Caramba! Eu trocava o grafite pra 0,5, 0,3, media pra fazer as achuras, assim. Nossa! Porque, isso é muito engraçado comentar, porque hoje o cliente quer, assim, igual, tá no 3D, né? Antes a gente tinha um poder de convencimento muito maior. Porque a gente desenhava no sulfurizê, preto e branco, e daí fazia uma chura assim, tipo xadrez, falava, aqui vai ser uma cor diferente, aqui vai ser um papel. Daí fazia uma chura só na horizontal, aqui vai ser um papel. E a pessoa tem que acreditar. Ela tem que mentalizar, né? E confia em você, né? Hoje, se a gente muda uma coisinha, daí na se realidade muda o tom, viciou assim, um pouco os clientes, porque é muito mais realista, né? Eu acho que dá mais trabalho hoje do que antes, porque depois você ia compondo. Hoje, a hora que você... Antes era mais volumetria, você pensar o que ia ser, mas agora você tem que pensar no tom, na textura, tudo nessa primeira apresentação, assim. E daí tem essa questão dos clientes, mas isso não tá bem igualzinho. Daí, daí tem que ficar mexendo. Mas antes, como que você fazia, por exemplo, pra fazer as composições e tal? Era tudo na cabeça? Tudo na cabeça. Tipo, eu imagino que o ambiente vai ficar dessa forma. Então, você prevê lá... Assim, as perspectivas eram bem artísticas, assim, né? E tudo à mão. A pessoa conseguia entender a volumetria. E assim, um no outro que coloria. Mas colorir é muito difícil também, né? E daí assim, e era colorir só assim, tipo, no arquitetônico. Você coloria o verde, você tinha uma parede com uma cor bem diferente, mas o resto não. Então, por isso que eu falo, a pessoa realmente tinha que confiar em você e acreditar que ia dar certo. Literalmente o convencimento. E depois, assim, com a amostra de tecido, explicava pra pessoa, mas não é assim, na primeira fase que você mostra, já sabe que é preto, que é branco, que é... Não fazia ideia do que Se a gente fizer uma linha do tempo, então, antes era tipo, você mostrava o projeto ali no papel e falava, não, aqui vai ser um verde, aqui um tecido mais assim. A gente mostrava então a perspectiva, daí normalmente já levava as amostras de tecido, que nem é hoje, né? Porque hoje tá ali as cores e você mostra no escritório o material que vai usar, tudo, mas daí a gente tinha muita amostra de tecido, de lâmina, antes não era nem MDF, né? Era tudo lâmina natural. Caramba, é verdade, né? Era muito mais complexo. Era muito mais complexo. E as amostras valiam muito mais antes, né? Tipo, pra mostrar. Hoje em dia é mais fácil você... porque a pessoa daí tinha que juntar a imagem com a textura que ela via. Hoje a perspectiva já elucida super bem, né? E faz uma diferença muito grande. Então, é todo esse processo que a gente passou. É muito engraçado, né? Quando eu lembro, assim, que daí, às vezes a gente reclama de arrumar a prancha no computador. Imagina, a gente tinha que... Às vezes tinha que desenhar tudo de novo, porque não valia a pena você apagar tudo. Então, desenhava tudo. E as letras, era tudo normógrafo. Não sei se você já viu. Eu acho que eu sei o que é. Às vezes eu passava dias normografando uma prancha grande... Era muito tempo pra normografar. Assim. Daí o cliente pede uma revisão, né? Não, às vezes, principalmente coisa de
prefeitura, né? Então daí mandava, daí corrigia que nem é hoje, só que hoje a gente arruma uma prancha no lugar. Antes tinha que apagar ou refazer tudo. O processo era muito mais complicado. Eu lembro que tem prédios antigos, às vezes você vai pedir planta, solicitar pra prefeitura, aí vem, né, tipo, super... Cópias heliográficas. É bem... Mas é necessário, né? Foi necessário passar dessa primeira parte pra chegar no que é hoje, né? Tem uma imagem muito bacana que, se vocês pesquisarem, dá pra ver lá, tipo, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa desenhando Brasília, assim, no chão, aqueles papéis enormes, assim, porque era tudo à mão, né? Tipo, então, Brasília foi desenhada à mão. Então, imagine. É por isso que eu acho incrível o urbanismo, até comentei com alguém em algum podcast, eu acho incrível, porque são muitas coisas. É claro que dentro de uma casa, dentro de um apartamento, por exemplo, que é o mais simples, vamos dizer assim, tem ainda encanamento e tal, só que numa cidade você tem que pensar em uma infraestrutura absurda, né? Mas é multidisciplinar, né? Daí você não pensa sozinho. Então, é uma equipe, o projeto é muito mais... um período mais longo, né? Mas casa também dá trabalho. Sim, imagina. Eu até tento, às vezes, assim... Eu gosto do comercial, do corporativo. Gosto do residencial. Mas, às vezes, fica se apegando num parafuso, não sei o que. Difícil, tipo, o negócio não... Fica travado, né? Então, é outra escala. Daí, o detalhe também é menor, né? Tipo, tem coisa que você não se apega tanto. E você não quis seguir no urbanismo? Não, assim, as coisas foram acontecendo. Na realidade, não era bem urbanismo, era pelo espaço do Ipu, assim, aquela vai, o lugar é bonito, assim. Não, mas isso traz um incentivo, né, uma vontade. Mas não necessariamente, eu acho que foi porque eu já estava na área e daí gostei do espaço, mas então assim, é que eu entrei no Cefet 15, 14 anos, daí acho que comecei a trabalhar com 17. Mas o Cefet já é um ambiente que proporciona contato com a natureza, o pessoal ia pro Marumbi, andava, e eu, desde então e até hoje, eu gosto bastante. E daí eu achava que eu queria fazer isso na época do cursinho, né? Mandei carta na época era carta, pra Univale, pra saber como que era o curso, porque lá só tinha oceanografia lá, né? Não tinha aqui em Portugal. Daí como que tem no Federal agora, né? Tem, né? Tem, acho que tem, eu tenho uma amiga. Mas na época era só na Univale. Só que daí, assim, era integral, aula o dia inteiro, né? Tipo, morar em outra cidade, não ia dar pra minha mãe me bancar, né? Enfim, daí esqueci. Daí pensei em engenharia florestal. Só que eu acho que também, realmente, talvez eu não funcionasse trabalhar com o que é meu hobby, né? Assim, e daí a arquitetura veio acontecer. Eu falo que a minha história com a arquitetura não é assim tão poética que nem alguns amigos falam, que desde criança desenhavam casinhas. Brincava com a Barbie de casinha. Alguém falou, né? Acho que alguém falou isso aqui, que Teve daí eu lembrei. Alguém que falou. Assim, então a minha não era tão poética. Mas quando essa pessoa, que eu não lembro quem que falou sobre as Barbies lá, a Paula, né? Eu não lembro. Teve mais de uma pessoa que falou. Daí me veio na lembrança que eu tinha uma vizinha que a gente adorava arrumar a casa pra ela. Tinha uma garagem grande, a gente dividia com cortina, com lençol, assim, ambientava escritório dela, tinha um telefone, um porta-joia que era aquele telefone antigo. A gente ia... E na hora de brincar não tinha mais graça. Eu gostava de arrumar de montar, mas foi a Paula mesmo que falou. Daí depois que ela falou eu fiquei associando, é verdade. Mas na época não associou, né? Não tinha essa poesia com a arquitetura, assim. Não, mas é engraçado porque tem sempre algum detalhe que faz você avançar no ramo, pelo menos, né? Tipo, vai brincar com roupa, sei lá, vai puxar um pouco pra esse lado. A arquitetura é a mesma coisa, você vai brincar com alguma coisa ou tem influência de parente, amigo e tal. O meu, acho que a grande influência foi minha cunhada, né? Porque daí gostei, claro, do... Na realidade, nem me imagino hoje fazendo outra coisa. Como vendedora, não mais. Então... Não. E era vendedora mais ou menos. Era fazer companhia. Era uma época que tinha muito argentino, essa vez, lá em Bombinhas. Você lembra que teve uma época que eles invadiam, assim. Então a gente vendia Hering, que eles amam. Camiseta do Mickey, do Pateta. Fez sucesso. Aqueles argentinos com aquelas baby look, assim. Importante que vendeu, né? Mas era divertido. Foi uma época bem divertida. Mas e a arquitetura hoje segue da mesma forma, né? Tipo, que nem você estava falando antes, se fazia no papel, hoje o software substituiu 100%, praticamente, né? Hoje você faz uns croquis ali, talvez, falou que gosta de... É que eu sou meio arcaica mesmo. É que como faz muitos anos que acaba que eu tô na área, assim,
eu penso que é isso, né? Tem, assim, pessoas mais velhas que eu que ainda já desenham no computador. Eu sei desenhar no AutoCAD, mas pra eu desenhar, eu tenho que desenhar na mão. Porque o meu olho já reconhece a escala, assim. Eu sei o que é um processo. Pra mim. Se eu desenho numa tela preta, eu me perco. Então, o processo do escritório é assim. Eu desenho no Sulfurizê. Caramba! Layout, assim, porque é onde eu penso. E daí, às vezes, ergo as elevações. E as meninas passam pra escala, no AutoCAD. E daí erguem no arquivo, no programa de modelagem. E daí eu vou mexer, mas eu não desenho. A concepção vem no papel. Vem no papel. Caramba. Ali que eu consigo definir, assim. Nossa, mas deve ter muita coisa interessante pra mostrar. Às vezes eu vejo, tem as meninas novas no escritório que às vezes eu mostro assim. Daí teve uma época que eu trabalhei com paisagismo, logo que eu me formei. Era tudo pintado, a gente desenhava no Sulfurizê, daí tudo colorido. A chura é diferente pra um tipo de planta, tudo coloridinho. A legenda desse tamanho, assim. Eu lembro que logo que eu me formei, eu tava lá pintando com aqueles lápis de cor. E falava, nossa, eu nem acredito que eu tô trabalhando de verdade e pintando. E coloria no lápis de cor mesmo. É que é muito detalhe, né? Você tem que... tipo, o paisagismo ainda tem 1 milhão de plantas ou formas que você vai desenhar ali. Tem que detalhar bem, né? Então, daí eu... Como eu era, assim, sempre ligada à natureza, achei que eu ia adorar o paisagismo da faculdade. Mas daí a aula foi mais ou menos, assim. É que como eu já trabalhava, assim, a faculdade, eu tenho até medo de falar... Foi complementar. Assim, para os estudantes que queiram fazer arquitetura. A faculdade serve, assim, claro, pra você ter o diploma, mas daí você lá desenha ginásio. Mas isso aí a gente fala... O dia a dia, tipo assim... É diferente, né? Daí o paisagismo também era mais ou menos. Então você faz pra se formar, assim, né? Mas a gente fala disso em todo podcast, sabia? Porque o pessoal fala assim, que nem você teve a experiência antes. Você teve o estágio antes de entrar na faculdade. E o pessoal normalmente faz a faculdade e tem o estágio. Só vai aprender aprendido no estágio. Então ali é um aeroporto de não sei o quê. A faculdade te amplia. Te dá acesso às ferramentas, né? Assim, viajar, ver o que existe no mundo. Mas a prática, né, claro, que tem alguns arquitetos que dão sorte que vão fazer teatro... mas é muito seleto, assim, né? O nosso dia a dia que é desenhar telhado, essas coisas. É tipo você sai da faculdade, né? sem saber. Prefeitura, como cobrar. Acho que hoje até mudou a grade, né? Tá mudando, né? Mas você sai sem saber. Então, como que você tem que ir, daí conversar com o cliente, medir, essas partes, você aprende só na raça, trabalhando. E você teve essa experiência antes, isso ajudou você na faculdade? Ajudou bastante. Então, tipo, na faculdade daí foi de letra, assim, porque... Executar o que você sabia seguindo as regras ali daí no... você podia dar umas viajadas. Mais do que no trabalho de verdade. Porque daí se não cabe o negócio, você aumenta a parede. Faz... E no papel, você faz os desenhos e tal, você mantém a mesma técnica que você fazia antes, lá no começo, ou não? Tipo, você segue o mesmo... Prancheta, Sulfurizê, régua paralela. Nossa, você tem que gravar isso. Porque eu não sei se tem bastante gente que... Eu conheço bastante gente que precisa desenhar pra vir as ideias. É que eu não sou artista. Então eu não faço muito croquis assim na mão. Eu preciso do instrumento. Você faz bonitinho já. Você faz pronto pra levantar. Eu achei até interessante falar isso. Esses dias eu gravei pra uma cliente minha que é psicóloga e nesse segmento de orientação vocacional. Ela pediu pra falar um pouco da profissão, né? Os que estão querendo prestar pra arquitetura. E eu falo que a arquitetura, ela é bem... ela mescla exatas, que a gente é das exatas, mas ela tem muito humanas, né? Antes, acho que agora não tem mais. Na minha época, a Federal, a PUC tinha caído, a prévia, que era desenho artístico. Então, muita gente foi um curso super concorrido no ano que eu entrei, assim. Porque necessariamente você não precisa ser artista para desenhar. Você tem que ter... noção espacial, composição, mas eu não tenho assim o traço maravilhoso de croquis, mas o instrumento eu funciono bem. Então é interessante isso, porque tem um pouco do artista, mas é bem exata, ela mescla assim. Então daí tem a parte que eu sempre falo um pouco de psicólogo, né, porque a gente às vezes nem o cliente sabe o que ele quer.
Então, daí tem a parte de área, toda a parte burocrática e de legislação do arquitetônico, proporção, circulação, mas junto tem essa composição estética. Né? Então, eu acho... Bem, eu não me imagino fazendo outra coisa. Sou feliz na profissão. E essa questão que você falou de exatas e humanas é bem importante hoje, porque tem bastante cálculo e tal em arquitetura, né? Só que hoje em dia tá muito puxado para humanas, eu acho, não em relação a só a arte, mas também a entender as pessoas, saber o que elas esperam, pensar em funcionalidade e tal, né? O Nesse briefing sentido. é super importante, né? Pra você ser mais assertivo, assim, então tem esse toque da psicologia. Tem que ter, tem né? algum outro cliente que já vem assim, montadinho, quero isso. Aí, às vezes nem te abre muito pra... Tanto que às vezes, conforme o cliente, eu falo que... Claro, hoje tem todas as pastas de Pinterest, essas coisas, mas se ele tá bem aberto, eu falo que eu prefiro não ver nada, porque às vezes eu posso trazer Porque se eu te mando uma ideia... Inconscientemente você já vai para aquilo. Se você não te mostra nada, você pode trazer uma ideia que a pessoa nem pensava, assim, né? Então eu gosto, às vezes, de sem muita... Só pra não errar muito. Às vezes a gente pede, porque você faz um negócio do vermelho, a pessoa, eu dei vermelho. Mas, assim, quanto mais você puder criar sem nenhuma referência, acho que fica mais... Essa é uma coisa difícil, né? Porque se você se prende a um arquivo ali, sei lá... me manda mais ou menos. Inconscientemente já vai pra aquilo. Assim, você tenta mudar sair depois, daquilo, né? mas daí a cabeça já direciona. Essa é a parte que eu acho mais difícil da criatividade. Porque eu vejo muita gente que fala assim, peguei 2 irmãos pra fazer projeto, sei lá. Nossa, a gente quer parecido. Nossa, deve ser muito difícil de fazer, na minha cabeça. Eu tenho um edifício que eu acho que eu fiz 4, 5 apartamentos. E cada um é um programa. Tipo assim, um era um casal sem filho, outro era filho e queria ampliar a área social, o outro, tipo, e que não fiquem parecidos, assim. É difícil, né? Porque, claro que cada um vai ter um gosto de cor, de tipo de mobiliário, de layout mesmo, né? Às vezes um quer um sofá maior e tal. Só que é difícil de você fugir 100%, não, esse né? apartamento é bem... Esses clientes são bem engraçados. Engraçado não, né? Mas porque o primeiro que eu fiz era bem mais clássico, a pessoa já tinha uma ideia do que ele tinha espelho, laca, né? Da laca, né? Um brilho e tal. Daí por causa dele, outros do mesmo edifício foram me chamando. Daí uma outra cliente minha super colorida. Era assim, a cozinha amarela com marrom, o sofá era berinjela. Tipo, Nossa! Mas daí vai muito do perfil do cliente, né? Que daí se eles têm um padrão meio parecido, fica mais difícil você mudar. Mas se a pessoa já tem um perfil diferente, daí facilita, assim, dá uma viajada. Você assim. sabe que não vai colocar Eu particularmente adoro cor. Aham. Então, quando o cliente me possibilita, eu uso cor. Mas eu respeito, que eu falo assim, a gente é o estilo do cliente, não adianta eu impor. Então, se me pedir pra fazer clássico, eu sei fazer clássico. Se pedir pra fazer mais industrial, faz industrial. E eu acho a melhor composição, Mescla melhor tudo, dentro do perfil do cliente, né? Impor eu não acho muito. É ruim, Quem vai né? morar é o cliente, né, gente? Né? E daí o desafio é nosso de fazer aquilo ficar bom, porque senão fica muito fácil você fazer sempre o teu estilo, assim. Sim, ele acaba seguindo sempre a mesma linha. Aí fica também difícil de modificar, né? De ter criatividade pra 2 apartamentos. Daí fica sempre, tipo, só... E nesse caso que você falou que eram mais apartamentos, tinha algum que era parecido o estilo ou não? Tinha. Tinha um que é meio parecido, assim, os tons ficaram parecidos, mas era menos espelho, mas é mais parecido. Só mudou o programa porque esse não tinha filhos e o outro daí tinha 2 filhos, daí mudou um pouco o layout, assim. Na realidade, a parte que eu mais gosto é layout. É engraçado essa parte, assim. Eu adoro, assim, reforma, quebrar, pensar em circulação, mas eu chego na parte de escolher tecidos, mas a parte do definir layout... Isso vai ficar aqui, isso aqui vai ficar ali. É o que eu mais gosto de fazer. Assim. Mas é o que eu acho que eu faço 2%. É que ia ser mais rápido, né? Uma vez que tá definido, daí passa pro... Fica meses naquela, mas é a parte que eu gosto, assim, essa parte. Eu acho muito bonito as plantas de layout, porque você olha assim e fala, não, aqui você já sabe tudo. Resolvida, assim, né? É uma parte que eu gosto bastante. Porque daí, olhando ali o layout, você já sabe a circulação, o espaço que vai ter da mesa pra parede, se vai dar pra puxar a cadeira bem e tal. Eu adoro layout. Uma parte que é
Só que você faz normalmente uma vez por projeto, né? Você não muda mais. E depois fica meses lá, pensando no parafuso, não sei o que. E pior que faz toda a diferença, né? Tipo... Então, e ali é a base de tudo, né? Depois não adianta estar tudo bem encaprichado se não funciona. Esse é um ponto que os clientes buscam. Às vezes eles não pensam muito, mas é fundamental pensar, né? Ou vem, assim, querendo várias coisas e fala, esses dias eu fiz um apartamento, assim, eu tenho uma visão espacial, mas quando você vai pôr na escala, tipo, engana bem, né? Tanto que eu me prometi que eu não falo mais onde que vão as coisas. Porque às vezes eu chego pra conhecer o espaço, e daí, antes de fazer a proposta, né, que, assim, a gente visita, daí faz uma proposta financeira, a pessoa aprovando, daí você volta lá, né, e tal. Mas nesse primeiro contato, às vezes a pessoa me fala, daí eu falo, não, é melhor pra cá, pra lá. Quando eu vou pôr na escala, depois, aquela minha ideia não era nada daquilo. Eu falei, não vou falar mais. E esse, assim, eu visitei, eu vi que era pequeno, mas enfim, achei que ia dar, né. Só que é um empresário que daí tem 4 filhos, mas não moram com ele, né? Mas 2 vezes por semana estão lá. Eu tinha que fazer caber naquele espaço. Ele, os 4 filhos, e deu amigo do filho, uma bicama no quarto da filha. Em um quarto, né? Eu falei, meu Deus, mas não cabe. Então, nessa parte, assim, daí você tem que trazer soluções, né? Daí eu eliminei o sofá, dei outra ideia, porque falei, não vai caber sofá aí mesmo nesse espaço aqui. Mas ficou bem legal. Mas essa ideia de que você tenha visão espacial, mas só colocando na escala que realmente... E essa questão do briefing é muito importante, né? Porque, por exemplo, imagina essa pergunta não é feita pro cliente, sei lá, tipo, qual que vai ser o teu uso aqui? Você tem filhos? Tenho, mas não moram comigo. Daí você não planeja pra isso, só que na verdade eles visitam toda semana. Então, o briefing é fundamental, assim. Tem que perder um tempo bom. Perder não, né? Investir. Ganha o tempo. Porque faz toda a diferença, realmente. Então, tanto que as pessoas falam, eu sou meio... Vou contra as pessoas fazem. Esqueci o que eu ia falar. Que você vai contra o que as pessoas fazem de briefing, provavelmente. Então, assim, aí eu tô com esse déficit de atenção. Eu já tenho um déficit de atenção, mas eu tive 2 Covids, agora tá pior. Não, o problema é que eu também tenho. Então, se a gente devagar aqui, às vezes eu nem sei o que eu tô falando. Eu sempre traz de volta. Mas, enfim, o briefing assertivo. Tem muitas pessoas que colocam em contrato alteração de projeto. No máximo tantas alterações de projeto. Eu sou um pouco contra. É meio polêmico, né? Porque eu acho que é a nossa obrigação acertar. Tipo, você não pode empurrar assim pro cliente. É isso e você tem que gostar disso. Mudou 3 vezes, mas vai que em 3 vezes ele não gostou do que você fez. Tipo, é ele que vai morar. Então... mas isso conta como alteração de projeto? Conta como alteração de projeto. Então eu acho que, assim... É nosso papel acertar, né? Porque a pessoa e interpretar o que a pessoa quer. A não ser que ele mentiu no briefing. Não, assim, já aconteceu, mas se você com cuidado pescar, claro, às vezes muda uma coisa aqui, uma coisa ali, mas assim, mudar muito, daí é porque, ou assim, aconteceu uma vez na minha vida. Que eu fiz 10 opções de cozinha. Caramba! Daí a gente rescindiu o contrato. Foi a única vez que eu rescindi o contrato. Não, mas assim, de boa, porque eu achei assim... Não, é que acho que a pessoa não sabia o que ela queria. Porque eu quebro uma casa inteira. 15 caçamba, quebro tudo, a pessoa sai, fica meses... Tipo, claro que eu sei fazer. Então não é possível que eu não tenha mais... Não tem mais onde pôr a geladeira, o fogão, tipo... Então é porque daí a pessoa realmente não tá preparada pra fazer, entendeu? O problema sou eu. Não gostar de nada então não é porque realmente a pessoa não tá... Então foi uma vez que aconteceu, assim... Nossa, mas 10 alterações? Anos, que era a letra, eu lembro que foi até o J. Cozinhar A, B, C. Nossa! Não tinha mais o que fazer, entendeu? Então o problema desse... Não é problema, mas realmente talvez a pessoa não tivesse no tempo de fazer, não estava convencida. Ainda mais cozinha, ela fica arrumando... assim, não quero, mas talvez ela nem quisesse fazer mesmo, entendeu? Caramba, mas que loucura. Então, por isso que eu acho... E daí, fora isso, eu não tive quase 30 anos ainda, não, nem tanto. 20 e poucos anos. Não teve tantas vezes. Então eu acho que é o teu papel realmente acertar, né? Porque, assim, depois que levantou, daí se é branco, vermelho, daí tudo bem, você não vai ficar mudando o projeto. Mas definir layout, essas coisas, Você acha que é mais fácil fazer projeto pra cliente que sabe o que quer ou que não faz a mínima ideia do que quer? Ou tanto pra faz? Que não faz ideia do que... É mais difícil? Não, é mais fácil. Mais fácil. Porque daí você... Ele aceita mais fácil também.
Eu acho que daí ele tá mais aberto, assim. A pessoa que já sabe o que quer tá mais fechada. Aí você vem com uma ideia e ela tá com aquela ideia, assim. Não era bem isso, era mais ou menos a pessoa que tá mais isso. aberta, assim, claro, você tem que surpreender, né? Mas a princípio, fala, nossa, que legal, dá pra fazer isso. Agora, se a pessoa já tá mais fechada, ela esperava aquilo, daí você vem com outra ideia, ela tá um pouco mais presa na ideia. É que se ela tá com uma ideia, vamos imaginar que ela tem uma pasta lá no Pinterest e ela imagina aquilo, só que ela não sabe traduzir aquilo no briefing. É difícil daí, né? O mais difícil é, assim, casal, né? Faz tempo que não acontece. Mas, assim, um que é uma coisa, outro que é outra coisa. Daí, Eu tenho certeza que é por causa que a mulher é muito indecisa. Não, mas pra casar, essa ideia é o mais difícil, assim. Mas é difícil. O que mesmo. acontece é que sempre não, né? Mas muitas vezes tem o canto do guerreiro. O que é isso? Que daí, assim, a mulher decide a casa inteira, daí assim, a churrasqueira ou a sala é do cara, assim, né? Daí fica ali, é o canto do guerreiro, faz do jeito que ele quer. Às vezes não tem nada a ver com o resto da casa, assim, né? Mas daí deixa uma partezinha ali pra ele poder dar o pitaco dele. Não, e é difícil isso mesmo. Até na reforma do meu apartamento lá é difícil. Eu acabei cedendo tudo. Deixa quieto, faz aí, vida que segue. Porque talvez o que seja difícil é que o marido normalmente talvez não queira deixar o braço torcer. Normalmente, porque eu já tive casos que o marido dá mais importância do que a mulher. Então, varia. Já tive cliente que tem mais roupa, o homem, do que a mulher. Eu já tive tudo, né? Tantos anos já teve É que tudo. Muda muito, né? Cada pessoa então não tem, é uma pessoa. Assim, claro, se for, assim, em geral, o espaço da mulher no armário é maior, é ela que normalmente as coisas, mas acontece o outro lado também. Não, isso faz bastante diferença, até na hora do briefing, né? Pra você conseguir entender, porque às vezes não tem... vai ter um closet, só que pode ser um closet só feminino ou só masculino, né? Porque daí se a outra pessoa tem pouca roupa, talvez... O que eu pergunto sempre é, hoje, quantas portas você... Das portas antigas, porque hoje a porta de cunha não dá mais pra ter ideia de quantas portas, mas quando era armário de porta de 50 centímetros, quantas que você utiliza? Caramba, mas a pergunta é interessante, quantas portas? Porque daí você já não pode ter pelo menos que aquilo, não vai dar, né? Pode ter mais, mas menos do que a pessoa já tá acostumada, assim. Então isso já entra no briefing também. Isso é importante também, né? Porque a questão de, tipo, utilização do espaço e tal é fundamental pra você conseguir dispor as coisas, né? Colocar uma mesa, que nesse caso aí você falou que o cliente tinha 4 filhos que visitavam. Tinha que ter espaço pra todo mundo lá, né? Então, daí era assim... Esse é o desafio, porque assim, era uma porta só pra quem vai passar a final de semana e um deles mora mais tempo. Mas olha, nem eu acreditei que... Eu falei, não... Coube. Não virou um hostel. É engraçado, é que como eu adoro layout, esses dias também, eu peguei um layout de um cliente meu. Ele fez uma casa numa chácara, pegou um projeto na internet, construiu. Nossa! Daí, claro, assim, e é bem construidinha, tá? Assim, a casa tá inteirinha, tá bem feitinha, mas a planta é péssima. Assim, uns bicos, umas coisas, nada ali. E daí, claro, que não usa a casa quase, né? Porque não é agradável, assim. Daí eu resolvi, ele queria fazer um espaço gourmet, enfim. Daí, e eles dão umas pressionadas, né? Já tá pronto. Eu falei, não tá pronto, mas eu preciso de uma inspiração. Porque eu falei, se eu não resolver esse layout, eu sinto muito, mas ninguém vai resolver, porque é um layout complicado. Tem que tirar tudo e colocar daí ele ficou super certo. Quando a gente mostrou, ficou super satisfeito, porque realmente a pessoa não faz ideia do que dá pra fazer. Mas já tava pronto? Tipo, pronto mesmo? Com móveis e tudo? Não, é que é casa de chácara. Tá. Assim, então, tipo, só ele que tá indo. Ele tá querendo fazer justamente pra ver se a família se anima de ir. Porque dele que não tá atrativo. Não é ruim, não é feio, não é nada, mas assim, o ambiente é não tão bem pensado. Iluminação natural, daí fica uma sala totalmente em desuso. É enorme, assim, ele usa só um sofazinho, ele vai lá 2 vezes por semana e fica num cantinho, assim. E daí a gente deu uma solução, fica super bacana. Mas eu falei, se eu não resolver, não tem quem resolve esse layout. E ele pegou na internet? Não por ser... Como que é? Pouca modéstia. Mas era um layout complicado mesmo, não assim, sabe? Se a Janaína não resolve, eu falei, se eu não resolver, não tem como resolver esse layout aqui, é complicado mesmo. E ele pegou na internet o projeto? Tipo, ele contratou uma empresa, uma pessoa e tal? Porque é na região metropolitana, assim, e daí construiu, assim, e tá inteirinha, bonitinha, tem piscina, é bonitinha a casa, assim. Só que daí quando você vê a planta, é péssima. É que talvez a estrutura tá ok, só que não foi bem pensada. A planta é péssima. É que isso é perigoso, isso é um dos pontos importantes do cliente pensar até onde que faz sentido pegar um arquiteto, um designer e tal, né?
Eu sempre digo que a nossa profissão já teve a época que diz que é luxo, assim, mas na realidade é super. O nosso valor dilui completamente no valor de obra. Pessoas ainda, muito menos do que já teve, mas ainda tem um pouco de dificuldade, achar que você, arquiteto, vai cobrar muito. Vai ter que comprar outra casa. Mas assim, o nosso valor, tipo, além de diluir, é menos retrabalho, funciona melhor. É tipo esse caso aí, né? Tipo, se tivesse contratado a gente ganha menos com eletricismo, todo mundo que vai estar lá e resolve a casa da pessoa, né? É que é tipo esse caso aí, né? Ele gastou igual, construiu uma casa e agora tá tendo que quebrar. Já tá tudo quebrado, inclusive, porque ele é acelerado, já tá outro pilar, tá tudo quebrado. Porque se isso não for pensado antes, que nem no caso dele não foi, agora vai ter que pensar. Então, é o tal do retrabalho, né? E em relação a esse cliente que teve que quebrar tudo, você deu uma cutucadinha assim nele? Tipo, epa, se tivesse feito antes. Acho que só quando ele me falou, mas depois não fiquei muito. E tinha muito canto morto lá? Impressionante. Ainda bem que eu não tenho aqui pra mostrar. Mas tinha um bico assim. Que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não consigo imaginar que a pessoa construiu aquilo. Assim, era é tudo cheio de ângulo e muito estranho, assim. Por isso que eu falei assim, era um layout desafiador. E daí, normalmente, se você vai projetar isso, você acaba gastando mais com móveis, talvez, né? Tipo, quando ele não é... Quando já tá construído, assim, pra aproveitar 100% dos espaços. Não, era aproveitado, né? Tipo, era um canto morto sem nada. Tipo assim... Porque não tinha nem cabe nada. Era um juntador ali. De pó. Nem cabe nada. Assim, é totalmente inacreditável que alguém faça. E, assim, não é uma pessoa... comércio, então, mas imagine... Não é sem instrução nenhuma, então como deve existir por aí, né? Bem, tanto que tem aqueles livrinhos, né? Plantas prontas. Tem se isso? Se você for nas banquinhas, e deve ter na internet também, acho que até já vi, assim, projetos prontos. Tem, a pessoa tem o terreno plano, acha que pode construir. Caramba, mas que graça tem daí. Você poder desenhar o próprio negócio, vai saber, né? Então existe sim. E hoje em dia, você tem feito mais residencial, comercial, ou é bem mesclado? É bem mesclado. É bem engraçado. Quando diz que o universo puxa, é bem assim. Tem uma época que você... Sei lá, banheiro. Vem um monte de banheiro. Daí tá fazendo... Agora corporativo, né? Tô fazendo corporativo. Daí vem mais corporativo. Daí arquitetônico, daí vem mais arquitetônico. Mas é tudo do mesmo... Tipo, o mesmo nicho, assim? Por exemplo, corporativo. É tudo parecido? Não? Essa é outra polêmica, né? Que eu não sou do nicho. Multidisciplinar. E faz tempo que a gente escuta isso, que o ideal é que você seja nichado, né? Porque daí você é especialista naquilo. Assim, primeiro é difícil você falar não, né? Os boletos chegam. Não dá pra falar não, boleto. Você pode até falar, mas não vai adiantar muito. Não, e fora isso, assim, é que o que eu gosto da profissão é isso, assim, tem cada dia ser um dia. Então, faz loja de shopping, daí de repente faz... eu já faço paisagismo, né? Assim, paisagismo eu já não tenho mais a mesma. É que eu trabalhei um bom período com uma paisagista. Ela era engenheira florestal. Daí eu trabalhei acho que 4 anos com ela. Então eu aprendi bastante, né? Mas como já faz muito tempo, eu não tô tão por dentro. Certo que as plantas existem há milhares de anos. É que tem muita novidade, né? Estilos e tal. Né? Tem planta da moda. Acredita ou não, né? Tem planta da moda. Qual que é a planta da moda agora? Sabe então, dizer? Eu não tô fazendo muito mais mas assim, é que a gente tá mais nesse tons de verde, assim, não usa muita flor, que tenha manutenção melhor, né? Mas enfim, então... Mas eu faço. Então, eu não tenho nicho. Eu faço... Daí, por exemplo, o cliente, às vezes, faço a casa do cliente, o escritório do cliente, não sei, então, eu vou meio contramão na parte do nicho. Mas, primeiro, porque eu não consigo falar não. Meu nicho é arquitetura. E segundo, porque eu gosto de aprender e fazer coisas. Acho que se eu fizesse isso aí, tem gente que é nichada lá, só quarto de bebê. Daí você vai fazer só quarto de bebê. Tá, você é especialista no quarto de bebê, mas daí uma das coisas legais da profissão é essa... dinâmica, a gente não tem né? rotina, não tem nada, então... E daí aprender coisas novas, né? Claro, se é muito específico, eu não vou fazer sozinho no hospital, por exemplo. Mas coisas que eu dou conta, eu acho super bacana, assim. É que você já fez bastante coisa, né, também. Aí, tipo, se for um quarto de bebê e um banheiro... Nossa, se eu for pensar tudo que eu já fiz bastante. Já fiz praça. Praça? Tem uma amiga minha, também, e na época ela trabalhava junto com o Boticário, e o Boticário adotou uma praça. E no viaduto do... Como que é?
Aqui perto? Do Capanema? Do Colorado? E daí era junto com o Bernardinho que tinha o programa Vôlei em Ação. Daí ela sabia que eu trabalhava com paisagismo, né? Que eu tava com essa minha colega engenheira florestal. Dela, você faz. Eu sempre fui assim, eu faço. Eu falei, se alguém faz, eu faço, né? Nunca falei, não faço. Quer dizer, é que dá pra você estudar, né? Tal. Então, eu falei, eu faço. A gente desenhou. Daí convidei, claro, essa minha colega que é paisagista pra ajudar, assim. Então já fiz praça. Cara, mas como é que você faz uma praça? A praça é praticamente só layout, quase, né? Ou não? Não, mas daí tinha a parte do ginásio lá, que tinha o tal do vôlei. Tinha ginásio, tudo. Que era pra comunidade ali, sabe? Eu achei que era tipo uma praça que tinha só uma cancha de areia. Daí a gente tinha que dizer pergolado, parte de... Tipo, de corrida, coisa assim? Como é que ficar? Tipo assim... já vem tinha a palavra... bastante coisa. Tinha bastante coisa. Construídas, assim, E fora era grande, então. Então, daí tinha praça. Daí... Assim, mas se for falar... Uma das coisas que eu mais gostei de fazer faz tempo também. É porque é difícil você pegar o cliente... que faz do começo até o fim. Né? Claro, a gente tem sorte algumas vezes, mas normalmente no final, bem, você deve saber, né? Essa parte da automação, daí depois começa, agora já não posso gastar muito nisso, e assim vai indo, parando, né? Então, esse foi bem legal, porque daí eu fiz. Era um terreno grande lá em Campo Largo, mas eles não sabiam nem onde ia ser a casa. Então, assim, eu tive que locar a casa, desenhar a rua de acesso, daí... Caramba! Daí fiz o arquitetônico. Não, primeiro o arruamento, definindo que era a casa do caseiro, onde que era a casa dele, por onde que ia ser o portão, tudo. Daí a casa... Isso é urbanismo já? Não, porque era dentro do terreno. Entendi. Né? No terreno. Daí o arquitetônico da casa. Daí depois o interiores, o paisagismo. E era uma cliente minha que já tinha feito muitas mudanças. Ela não queria... era pra ser... Não de foi uma a vez ela por achava todas. que ia ser no E dela não levou nada. Ela queria tudo novo. A única coisa que ela levou foi o refrigerador. Então, assim, foi desde a rua até o quadro, cortina, o talher... Até o parafuso do negócio. Tudo. Então, aquele foi que foi do zero, tipo, não tinha rua, não tinha nada, até o último quadro. Assim. É bom que você pega uma experiência absurda, né? Porque tem... Não faço ideia de quantas vezes que eu fui pra aquele lugar. Isso foi um super aprendizado. É porque quando você pega, tipo, nesse caso aí, você planeja todo o terreno e tal, você já mexe com documentação, daí onde que vai ficar a casa, aí são todos os ambientes individuais, cada um com então sua... foi do zero, porque às vezes assim, você vai, faz o arquitetônico, a pessoa não vai fazer o interiorizar, ou faz assim só pra poder se mudar e depois que vai pôr curtir. Então esse deixa foi do zero, viagem. tipo, eles tinham como bancar, então foi da rua até o último quadro. Assim, é legal, deve ser muito gratificante quando dá pro cliente executar 100%. Pra ele é bom, pra nós é bom, foi ótimo. Então foi um super aprendizado, assim. Então eu fiz de tudo que você possa... Quer dizer, né, ainda devem faltar coisas, ainda mas tem fiz muitas lista. coisas. Foi... Comercial você fez bastante já? Tipo lojas, coisas assim? Loja de shopping. Loja de rua. Loja de shopping, loja de rua. Loja de, tipo, coisa de comer e tal. Uma que eu fiz também com essa minha amiga, por causa do Boticário lá, que ela trabalhava lá. O Dr. Miguel, né, que era dono do Boticário, ele tinha uma coleção de bonecos. Sabe teatro de boneco? E daí tinha um vagão lá na estação. Sim. E daí a gente fez daí a gente fez aquele layout que era a exposição dos bonecos dele, que ele tinha uma coleção de bonecos, não sei o quê. Daí, então até isso eu já fiz. Nossa, que legal. E cada vez eu visto a camisa, né? Ano passado teve uma loja, e daí a gente fez, assim, a inauguração era no dia seguinte e ainda faltavam umas coisas assim, sabe? Daí eu e o lojista, a gente passou a noite, claro, junto, obra, porque a gente sabia se a gente... Porque assim, já tava... Era uma loja de futebol, camiseta de futebol, as coisas de futebol. Tava tudo já lá e ainda terminando a fachada. A loja ia abrir tipo meio-dia, né? Que abre o shopping. E não tava pronto. Que beleza. A gente chegou, passou uma noite lá, assim. Então... Só que é bom, né? Porque daí acabou e pronto. Diferente do residencial que você fica. Essa que é a diferença, né? Porque o acabado do residencial é difícil, né? Sempre fica um rabinho. Porque daí já tá quase na hora de fazer outra coisa. Eu gosto do residencial, mas essa praticidade do comercial
É bom, né? É bom e é ruim, né? O pessoal sempre comenta que é bom porque termina, tem uma data, só que é ruim porque... Acelerado. Talvez meia-noite você vai ter que estar lá. Mas enquanto a gente tem pique, ainda tá isso que é bom, né? E tem um assunto que o pessoal gosta bastante de ouvir, sempre o pessoal comenta, é sobre perrengues de obra. Tem algum perrengue engraçado que você lembra que pode ter acontecido nesses anos? São engraçados Mas depois. Agora é engraçado. Então, você sabe que às vezes eu penso nisso. Eu falo assim, eu não sei se é uma bênção, né? Ou é um defeito meu, mas graças a Deus eu esqueço das coisas. Só lembro da parte boa, assim. Mas claro que se eu for puxando, eu lembro. Eu tenho filhos gêmeos, né? Hoje eles têm 20 anos. E daí todo mundo fala, ai, como foi difícil. Eu falei, eu não lembro. Assim, eu lembro, assim, se eu for puxar, eu lembro que eu quase não dormia. Vivia no hospital quando eles eram pequenininhos, que eu tinha medo. O pediatra falava que de cada 10 ligações, 9 eram minhas. Ah, é? Mas daí essa parte eu esqueço, entendeu? Eu só vou lembrando Será depois. Será que ele lembra? Só vou lembrando das coisas boas depois. Mas claro que teve perrengues, assim. Teve, assim... Tá? É que tem vários perrengues que... todos os perrengues são resolvidos, os principais é mais recém-formada, porque você tá um pouco menos maduro. Assim, então, esses são os mais engraçados, normalmente. Daí teve um... Porque logo que eu me formei, eu montei escritório com uma colega minha, né? Minha amiga. Mas depois ela prestou concurso, até hoje ela trabalha na prefeitura. E daí, logo que eu fiquei sozinha, eu fui fazer um apartamento. Daí, era um prédio antigo no centro. Daí quando você vai reformar esses prédios antigos, a gente mexe... O condomínio já orienta pra... Cuidado com as paredes. Não, vai mexer na prumada, porque são prumadas antigas, então são de ferro, aquelas prumadas hidráulicas, daí a gente já mexe. Até o condomínio paga essa parte, mas daí cada pessoa que vai reformar já mexe naquela prumada. Só que daí, como era muito antigo, a hora que você tira a massa, tudo arrebenta o cano, e daí vai água pra cima. Enfim, e o apartamento de cima... não tinha ninguém morando, que eles moravam em Antonino, assim. Aquilo. Então, mas você viu? Você tinha... Vi, só que daí não conseguia ligar, porque a pessoa não era daqui, enfim, tá. E daí eu abri umas paredes, tudo bem, consciente. Mas passou um tempo, ainda em obra, e eu não lembro bem, porque faz muito tempo. Acho que nem tinha WhatsApp. A pessoa me ligou, na época que a gente atendia telefone. A gente assim me ligou, eu não atendo. Então, daí alguém me ligou, deram um morador de baixo, achando que tinha sido, mas aquela noite eu não dormia, assim. Ele, nossa, eu recém-formada, vou perder, vou ser caçada. Imagina, polícia em casa, velho. Porque ele achou que, tipo, tinha cedido a laje, porque a porta dele não tava fechando, e daí eu tinha aberto umas paredes nesse apartamento. Ele achou que cedeu e por isso que não tava fechando. Mas até eu entender o que era, aquela noite me dava um negócio. Meu Deus, era aquela parede lá, certeza. Tô surpresa, vou perder o título. Enfim. Daí, no dia seguinte, né? Claro, você tem que resolver, né? Você fica assustado, mas enfim, tem que ir lá, tem que dar cara e tem que ir lá resolver. Daí a gente foi no apartamento da pessoa de baixo, com o meu mestre na época, tudo. E o que tinha acontecido? Como encharcou a estrutura, porque vazou muita água, encheu os caixilhos, inchou. E daí a porta não fechava, não é porque tinha cedido, é porque tava inchado de água, assim. Mas assim, foi uma noite do cão. Porque... Imagina, passou tudo na tua cabeça, eu falei, meu Deus, imagina um prédio, vai cair. Nossa, mas caiu muita água, então? Muita água. É porque a prumada, né, tá passando toda... Era no 12º, né? Toda a água tá passando por ali. Daí o apartamento de cima até conseguir entrar, né? Foi vazando água e foi caminhando. E daí encharcou o caixilho da pessoa. Esse foi um do que eu tive medo. O outro foi... é nessa casa lá que eu falei, é uma das primeiras que eu fiz lá. Eu não lembro bem, mas assim, eu fiz o arquitetônico e depois eu fui compatibilizar algum projeto. Eu acho que era da fundação, do telhado. Eu lembro que eu fui compatibilizar. E nada casava. Eu falei, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, isso que não casa. Mas eu fiquei, sei lá, umas 2 horas, 3 horas de tentar. Quando eu fui ver, eu tava olhando na escala errada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que pagar a fundação dessa casa inteira, porque tá tudo errado. As medidas nada bate. É que daí só a era na cabeça época ainda que era impresso, e daí eu colocava um por cima do outro e nada batia. Até eu entender que era a escala, que eu tava vendo errado, daí é porque na hora do desespero você não sabe, né? Primeiro você acha que você errou, né? Sempre você acha que você errou. Mas eu falei, ufa. Mas eu falei, meu Deus, eu vou ter que pagar a fundação dessa casa. Imagine. Não, bom que depois você conseguiu refazer na escala certa. E um dos últimos foi nessa obra comercial. Não foi um perrengue, mas enfim. Eu cheguei na obra umas 11 e pouco da
Então, quando a gente viu que o negócio não tava indo, eu e o lojista, a gente falou, vamos ter que ficar, senão eles não vão terminar até amanhã de manhã. Eu pintor, porque assim, o pessoal que trabalha à noite... Mas é mais devagar, né? Não, daí o pintor, acho que ele ficava assim, no mesmo lugar. Dormiu? E ficava, meu Deus, esse negócio tem que terminar daqui a pouco, o cara não finaliza. Daí eu fui inventando, ajudei a falar não sei o que, varrer não sei o que. Falei, você tem que se ocupar também, né, na noite. Ah, não, só ficar parado não dá. Cheguei com o lojista 11 e pouco, daí a gente foi juntos embora, que a gente até morava perto, 9h30 da manhã. Tipo, nossa. Mas a gente terminou. Vê que mas tem hora que você tem que... É uma coisa que eu tenho em mim, assim, eu acho que eu sou responsável demais, sabe? Isso até me cansa um pouco. Às vezes as pessoas nem estão me cobrando e eu tô achando que eu tenho que tem que fazer aquilo. Nem tô sendo paga pra fazer aquilo, mas você acha que tem que fazer. Mas enfim, é o jeito que a gente é e tem que estar com o coração tranquilo e fazer o que você acha que tem que ser feito, né? É que um projeto em si ele é muito grande, né? Então o cliente contrata e não tem como detalhar não tem que fazer um contrato desse tamanho pra falar o que você vai fazer e o que você não vai, né? Então daí você acaba assumindo uma responsabilidade extra ali, né? Então, né? A gente às vezes até detalha, mas eu já ouvi falar também que detalhar demais também não é muito. Porque daí você assume o risco. Assume o risco. Então, assim, colocou tem que a mão, ser um parafuso tão, na espessura. Tipo, você põe a altura, mas tem algum limite ali que você é bom, sei lá, guarda-corpo de vidro. Você não vai falar que aquele parafuso, que depois o negócio cede tudo. Fala que você disse que... É que daí aí que entram os fornecedores, né? Que daí você detalha até onde vai o teu conhecimento e daí a parte especialista vai dizer ali qual que é. Essas coisas de norma de desempenho, tudo, então é bom ter um limite de... Isso é difícil, né? Porque é muito detalhe. Então um limite de detalhamento, porque senão depois você acaba assumindo uma parte que nem talvez seja tua. E você comentou de projeto legal que você fez. Teve essa lá em Campo Largo, né? Teve algum outro projeto que veio na tua cabeça que foi muito legal de ter executado? Seja residencial ou um projeto diferentão, assim? Então, assim... Eu lembrei esse que é do começo, do 0 até o final. O da praça foi diferente, né? É um que não apareceu mais. Assim, não tem nada a ver com arquitetura. Não, ela fala. Então, assim, é que eu sou muito sem noção, sabe? Muito sem noção. Daí, a gente era lá com o dono do Boticário e o Bernardinho, né? E era uma época que o Bernardinho ganhava tudo. Você lembra? Teve uma época que eles ganhavam tudo, né? Por um bom tempo. E daí, o dia da apresentação do projeto, a gente foi lá, e eu sabia que no dia anterior tinha sido um jogo, né? Mas eu não assisti. E foi dar parabéns. Eu não acredito. Eu falei, onde foi bom o jogo? Não foi muito bom, ele tinha perdido, eu não sabia. Caramba. Mas é bom, né? É bom que agora... Mas sabe assim, tipo, não parabéns, mas eu falei, perdi a chance de ficar quieta aquele dia. Assim. Mas podia ter sido pior também, né? Parabéns por ontem e tal. Não, sempre pode ser pior, né? Sempre pode ser pior. Melhor, sempre pode ser pior. Mas então, a praça foi legal, pela oportunidade, sim. Fiz Casa na Ilha do Mel, até tá sendo executada. A Casa da Ilha do Mel também é bacana. Da Ilha bem do chato, Mel? Porque tem a parte do iate lá, né? Que você tem que mandar toda a parte de material que vai ser utilizado, porque é complicado construir na ilha. Mas, assim, é gostoso porque... Né, é uma ilha, é uma praia. Então, mas como é que funciona essa... Você fez um projeto, e na época não podia ser só uma parte, só, é misto, não podia ser tudo. Agora parece que mudou pra alvenaria total. Mas antes não podia ser tudo alvenaria, assim, sabe? Porque todo material que chega lá, você tem que se registrar, o que vai entrar... É diferente, tipo, a documentação e tal? É que você aprova em Pontal. Em Paranaguá, perdão. Então, assim, a parte da prefeitura é igual. Só que além da prefeitura, você entra nessa parte... Que é separado ali. Antes de ir pra prefeitura, tem que aprovar na ilha lá, por esse órgão aí, que é o IAT, pra daí eles liberarem pra você ir pra prefeitura de Paranaguá. Então, Paranaguá, se você quiser construir em Paranaguá, você segue uma coisa. Se for na ilha, Paranaguá mais um... mais uma coisa. E como é que funciona com material? Tipo, porque uma casa, vai material... É um empenho. A pessoa tem que estar disposta a construir. Porque vai ser bem mais caro, né? O transporte deve ser bem mais caro. Mais caro. E eles vão como? Tipo, tem um transporte específico que eles levam? Normalmente quem tem casa na ilha já gosta de... Tem barco, assim, né? Mas
material mais pesado, daí tem que Porque imagina, contratar. tipo, tijolo. O cara vai pegar 5.000 tijolos. Como é que leva isso pra lá? No barco, 10 Então, viagens? eu não executei a obra, né? Eu só fiz o projeto. Mas eu já fiz 2 projetos lá. É esse empenho mesmo. É? Qualquer reforma, qualquer coisa. E tem algum cuidado extra Então, que por você exemplo, tem que... eu falei, eu gosto muito de natureza, e daí a gente vou muito pra montanha e tem amigos que tem casa no Marumbi. É a mesma coisa, construir no Marumbi. Ah, Vai é? tudo de trem, só que daí a vila é pra cima, então desce no trem, daí tem que subir todo o material a pé até. Nossa! Então existem várias dificuldades, né? Quando você quer construir num lugar diferente, tem que estar disposto. Mas na ilha, por ser tipo ambiente de maresia forte, tem algum cuidado extra que tem que tomar, assim? Isso tudo que é praia, você tem que ter... Eu também aprendi uma época, depois puxador normal, daí tudo enferruja, ferragem tem que ser inox, porque é bem fácil. A maresia é cruel, assim. Mas é muito na beira do mar, a maresia é forte, é bom cuidar. Porque não é material. rápido, né? Tudo alumínio ou inox, porque senão rapidinho Senão dá eu problema. detono. E, tipo, deve ser chato essas documentações e tal, porque tem muito detalhe que se você deixar passar, o projeto não pode ser executado, né? Então, Tipo, esse negócio que você falou de ser 100% alvenaria e tal, ou não. É que assim, na realidade é padrão, né? Você tem que ler lá. Por isso que eu falo que a arquitetura é tão, assim... Dinâmica, tem a parte né? exata e artística. Tem uma parte bem chata, assim, de prefeitura, assim como é lá na ilha, como é aqui em Curitiba. E agora que mudou para esse processo eletrônico, é um parto. A gente sabe que é pro melhor, vai ser melhor, tudo, mas até pegar um jeito tem sido... Difícil. Mas é burocrático, né? Você tem que atender legislação... Todas as normas, tudo certinho. coeficientes, taxa disso, taxa daquilo. Então, por isso que é tão... A arquitetura é essa mescla da exatas com a artística. Isso é super Eu importante, gosto da artística. né? E tem que seguir o outro. Tem que seguir, às vezes Tem que eu falo, seguir os dois. Eu falo, meu Deus do céu, eu tô aqui fazendo isso. Dá até 10 tipos de medo, assim, quando eu vou mexer lá no protocolo da prefeitura. Depois daí você fica feliz, ai meu Deus, foi. Mas Muito não é a detalhe parte que lá, eu mais né? gosto, confesso pra você. Assim. E cada projeto é um projeto, né? Cada projeto. Pra provar e tal. Pelo menos eu acho que eles dão feedback ou não. Tipo, você coloca uma coisa, tem alguma coisa errada, eles te devolvem assim. Então, tá errado. Tá errado, só que daí leva 30 dias pra falar que tá errado. Então esse que é o problema. Daí o cliente normalmente já tá... Acelerado. Por isso que você já. tenta não ter muitas coisas erradas, porque eles te dão esse prazo pra... Daí quando volta... daí você tem que arrumar, daí é mais 30 dias. Então, claro, tem uns canais por e-mail, pode te fazer plantão técnico. Na época da pandemia foi um pouco mais complicado, porque daí não tinha presencial, era tudo e-mail. Tudo eletrônico. E você até pode tirar dúvida, porque existe para dúvidas maiores, todas as ruas da cidadania tem o plantão técnico. Você pode ir lá e tirar dúvida pessoalmente. Mas, claro, leva tempo, enfim. Isso eu acho que talvez talvez nunca mude, né? Não sei. Porque a quantidade porque, de... em cada caso é um caso, então muitas dúvidas você tem. E assim, cada pessoa interpreta de um jeito. Então você vai lá, esse aqui é a maior dificuldade que a gente tem. E eles estão tentando implantar de um jeito que funcione melhor. Que siga uma regra, porque, né? Deve ter lá os protocolos de correção, mas cada vez é uma pessoa que corrige. Daí, às vezes ela vê uma coisa, outra coisa. É tipo direito, né? Depende da percepção. Então, às vezes você baseado acha que no... voltou e tá tudo certo, mas vira uma outra coisa, assim. E você achou mas mais... é um processo, você tem que estar disposto e, enfim, eles estão fazendo o melhor deles, né? E até ficar bem redondo leva tempo. É difícil de acertar o sabe... projeto 100%, assim? Tipo, pra passar na prefeitura? É difícil. É? Você fica feliz quando passa, assim, né? Mas sempre tem alguma coisinha. Você tem que seguir aquele protocolo, mas como cada projeto é um projeto, alguma coisa passa de um, de outro. Então... É que tem muita coisa que eu acredito que não deve ser óbvia, né? Porque, tipo, vai depender, é isso que você tava falando, que vai depender da análise da pessoa. Se ela achar que tá aí ok... que tá a história do nicho. Se você é nichado e faz mais aquilo, é que como eu não faço só isso, cada vez que eu vou eu dou uma sofrida. Porque cada coisa tem um detalhe, né? Mas... Assim, hoje a gente tem, acho que você deve saber lá, a confraria, né? Então, isso é uma das coisas que facilitou a nossa vida, assim. Você poder tirar dúvida. Porque sempre tem alguém que acabou de fazer, sabe tirar... Então você coloca lá e alguém te salva. Além disso, a confraria se organizou e a gente tem um canal direto com
uma vez por semana, mas tem 2 facilitadores. Então, se você tem uma dúvida, você pergunta primeiro pra eles e daí, então... Daí, se for necessário, passa pra frente. Às vezes daí, claro, pergunta pra outro, mas isso facilitou bastante. Ajuda, né? Porque imagine travar o processo. Eu não posso falar, mas vou falar, né? E a Lu, que foi a minha primeira sócia, trabalha na prefeitura, né? Então, às vezes eu me seguro pra não perguntar, mas às vezes eu pergunto pra ela. Mas é que às vezes é um caminho, desculpa, né? faz dias que eu não falo com você, mas você me ajuda nisso aqui. Ela mas me é dá uma salvada. É bom pra todo mundo, né? Até pra quem tá corrigindo. Porque se chega se for pré-definido, tiver um padrão, chegar pra pessoa, ela já vai olhar, não, isso aqui é o que, passou, pronto. Em vez de 30, muda pra 10 dias. Não, é que eles têm... Seria. Ajuda todo mas é mundo. que daí o volume de serviço... Se bem que eles falam 30, mas tem sido às vezes menos que 30. Mas enfim, é uma parte bem burocrática, não é a parte que eu adoro, assim, mas... Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem como. Não dá pra fugir. Mas assim, foi muito bom ter conversado com você, né? Papo chegando no fim já. Eu queria agradecer por você ter tomado esse tempo aí pra participar com a gente. Agradecer também quem ficou até o final aí, assistiu a gente. E é isso aí. Então eu agradeço o convite. Falei umas besteiras, mas tudo bem. A ideia era essa, né? É isso aí. E é bacana. Às vezes até a gente lembrar, né? Que às vezes não tem tempo de ficar lembrando de tudo isso. Foi um jeito de eu... Nostalgia. Uma nostalgia. Foi ótimo. Eu super agradeço o convite. Não, perfeito. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, que eu não falei isso no começo. Cadê o meu? Tem o Insta da Janaína ali. Sigam lá pra acompanhar os projetos que ela faz. Sigam a gente nas redes sociais pra acompanhar as novidades. E ficamos por aqui. Até mais. Obrigada.